Na aula anterior, a gente falou sobre o quarto modo de reunião, o selecionar. Além dos papéis de facilitador e secretário, nessa aula vamos finalmente encerrar os modos, falando do cuidar, que é um espaço para melhorar a qualidade das relações entre as pessoas de um grupo ou círculo. Dentro da O2, nós vemos a organização como um organismo que existe para expressar um propósito, ou seja, um impacto positivo no mundo. Idealmente, o propósito da organização está bem alinhado com os nossos objetivos e necessidades como indivíduos. Mas ainda assim, a gente tem diversas necessidades e interesses que nem sempre estão conectados com a organização. E é por isso que nós enxergamos a organização não como um conjunto de pessoas, mas como um conjunto de acordos que estão a serviço desse propósito. As pessoas, elas vêm e vão, mas a organização, ela continua com o seu propósito. O que não dá é a gente focar 100% nas necessidades individuais, porque isso tornaria ela autocentrada e poderia degradar o propósito. Ao invés de partes, a gente entende as pessoas como a energia vital da organização, desse organismo. Elas são importantes e nós precisamos acolher de alguma forma. É por isso que o modo cuidar é uma parte tão essencial da O2. Mas antes da gente entrar em detalhes no modo, é importante também distinguir dois espaços que existem em uma organização: o organizacional e o tribal. No espaço organizacional, a gente tem os papéis, restrições, círculos, todos os acordos que compõem a estrutura. Aí a gente está falando de troca entre pessoas, mediadas pelos papéis que elas energizam. Quando eu, Hugo, no papel de mago do embalde, peço um projeto para o Danilo, produtor de conteúdo, basicamente essa relação se desenrola por causa desses acordos, que estão presentes na forma de papéis. No exemplo, é o Hugo e o Danilo, mas poderia ser a Mayra, o Marco, enfim. Na O2, os quatro modos iniciais, revisar, sincronizar, adaptar e selecionar, funcionam nesse espaço, onde o foco está em expressar o propósito da organização. Já no espaço tribal, a relação acontece entre pessoa e pessoa, sem esse filtro dos papéis. Pode ser até que os papéis estejam envolvidos na história, mas tem muito mais a ver com as minhas preferências e necessidades individuais. Por exemplo, se ao pedir o mesmo projeto para o Danilo, ele me responder de um jeito que eu considero grosseiro e isso me deixar um pouco chateado, é o espaço tribal. Muitas vezes, essa distinção não é tão clara. Mesmo assim, ela costuma se revelar quando a gente olha para a tensão de forma mais profunda. No modo cuidar, o objetivo é a gente tratar essas tensões que envolvem a relação entre pessoas, estimulando a conexão empática. A O2 não define um formato de como isso deve acontecer, mas existem práticas comuns. Uma delas é o Fórum Light, que a gente vai praticar no encontro online desse bloco. Para dar uma ideia do que acontece, vamos trazer de novo o exemplo do projeto que eu pedi para o Danilo agora há pouco. E ele me respondeu de um jeito que me impactou. Vamos supor que eu leve isso para o cuidar de uma reunião de círculo. O Davi vai facilitar para a gente, então eu vou chamar aqui o Danilo e o Davi. Eles vão me auxiliar nessa dinâmica que iremos representar para vocês. Muito bem. Hugo, você disse que queria trazer uma atenção para a gente tratar aqui no modo cuidar. Então eu queria pedir que você contasse para a gente o que aconteceu. E para os outros participantes, eu queria que vocês, nesse momento, se concentrassem em ouvir o que o Hugo tem a dizer. Ok. É um pouco difícil trazer isso, Danilo, mas eu vou trazer porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Algum tempo atrás eu te pedi o projeto de hacking cultural e quando eu te pedi isso você foi bem grosseiro comigo, né, na sua resposta. Ela foi bem curta e parecia que você não estava interessado em fazer o projeto. Eu gostaria de falar mais sobre isso. Legal, Hugo, obrigado por trazer isso. Só queria explorar um pouco mais a sua fala. Quando você traz o adjetivo grosseiro, o que você observou especificamente no que o Danilo fez, nas ações dele, que te traz esse adjetivo na cabeça? O que você viu com relação às ações dele? Não, primeiro eu fiquei chateado, né? E segundo eu vi que a resposta foi bem curta, né? Ela não dizia muito sobre o porquê você não queria fazer. Eu gostaria de entender mais. Legal. Danilo, quando você ouve isso do Hugo, primeiro, eu queria pedir que você repetisse o que você ouviu dele para a gente certificar de que a gente está entendendo o que o Hugo está trazendo. O que você ouviu na fala dele? Bom, eu ouvi do Hugo que eu mandei para ele uma mensagem curta e bem objetiva e que o projeto de marketing era bem importante para você, né? Legal. Qual necessidade que você acha do Hugo que não está sendo atendida quando ele traz essa história? O que você acha que ele precisa nesse momento? Eu acho que o post sobre o hacking cultural para o projeto de marketing era importante para que ele fizesse um ótimo trabalho. Não é bem isso, né? Eu acho que as pessoas não me ouvem nessa empresa. Então o que você precisa ser ouvido, é isso? Poxa, acho que o mais aliviado é exatamente isso.
Foi um exemplo bem simples, mas que ilustra de forma resumida o que geralmente acontece no cuidar. Perceba que o foco não é resolver o problema do Hugo, mas buscar compreensão. O cuidar é um diálogo. Inclusive, existe nos metacordos uma orientação sobre o modo cuidar, que é você não pode invocar os papéis das pessoas ou seus deveres relacionados ao O2 durante o modo cuidar. O objetivo é que seja um espaço de fala mais livre e com esse foco de entendimento. Uma habilidade fundamental para desenvolver esse aspecto é a vulnerabilidade. Para que a gente consiga se conectar profundamente com o outro, é preciso abrir o coração. A vulnerabilidade está em falar abertamente sobre aquilo que nos incomoda, sobre as nossas necessidades e sentimentos, e até mesmo as nossas incoerências. E isso não é fraqueza, pelo contrário, vulnerabilidade é a maior definição de coragem. Mas ela é essencial para criarmos um ambiente psicologicamente seguro, que por acaso é um dos fatores de maior correlação com times excepcionais, segundo a pesquisa do Google. Uma outra coisa importante é que na O2 a gente nunca usa o espaço organizacional. Por exemplo, o modo adaptar para resolver um problema que é só no tribal. Você não vai ver alguém criando um papel simplesmente para ficar mais feliz ou fazer algo que goste, até porque os metacordos exigem que você traga um argumento e com isso ajude a organização a expressar o propósito dela. Finalizando, a distinção entre os espaços é importante para reconhecermos quais tensões merecem quais tratativas, já que usamos estratégias um pouco diferentes para cada campo. O modo cuidar é esse jeito, que tenta entender mais do que resolver, é onde se constrói empatia e conexão. Na próxima aula, a gente vai entrar no bloco final do curso e falar sobre padrões e antipadrões dentro da autogestão. Até mais!